2023 ultrapassa o ano de 2016 e torna-se no mais quente da história. Antony Blinken esteve em Tel Aviv em missão diplomática para debater o fim do conflito do Médio Oriente com Benjamin Netanyahu. Uma pessoa morreu e várias ficaram feridas após mais um ataque ucraniano contra regiões russas perto da fronteira com a Ucrânia. Gabriel Attal é o novo primeiro-ministro de França depois de Elisabeth Borne ter apresentado a demissão. Nos últimos 12 meses, registaram-se novos máximos diários e mensais de temperatura que fizeram de 2023 o ano mais quente até à data. Segundo o Copérnicos, o Programa Europeu de Observação da Terra da União Europeia, as temperaturas registadas a partir de junho levaram o ano de 2023 a ultrapassar o de 2016, que tinha sido o mais quente até então. Os dados registram o aumento das temperaturas globais e revelam que as médias diárias ultrapassam esses níveis em mais de 2 graus em determinadas alturas do ano. O impacto das elevadas temperaturas refletiu-se em incêndios florestais e ondas de calor prolongadas em todo o mundo que podem ter sido intensificadas pelo fenómeno meteorológico El Niño. As temperaturas na Europa estiveram acima da média durante 11 meses e 2023 registrou o setembro mais quente de sempre. O relatório destaca ainda que um período de 12 meses, que terminasse em janeiro ou fevereiro de 2024, iria exceder o nível de 1,5 graus de aumento da temperatura global. De acordo com a ONU, isto poderia dar origem a alterações climáticas irreversíveis. Em missão diplomática pelo Médio Oriente, o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken esteve esta terça-feira reunido com autoridades israelitas numa tentativa de evitar que a guerra entre Israel e o Hamas se torne um conflito regional mais abrangente. Em Tel Aviv, o chefe da diplomacia dos Estados Unidos debateu o cenário pós-guerra em Gaza com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o ministro dos Negócios Estrangeiros Israel Katz. Após visitar esta segunda-feira os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita, Blinken conseguiu garantir o apoio das nações árabes e da Turquia para a reconstrução de Gaza e espera agora conseguir o apoio israelita. A pressão internacional por um cessar-fogo em Gaza também se faz ouvir de outra forma. Familiares dos reféns capturados pelo Hamas reclamam o fim da guerra antes da elaboração de qualquer possível plano para o futuro do território. Contudo, não há perspectivas para uma trégua no futuro imediato, com o exército israelita a empurrar o conflito cada vez mais para o sul de Gaza, onde agora se concentra a maioria da população palestiniana. O número de palestinianos mortos em Gaza supera agora os 23 mil. Também o número de desalojados equivale quase a 85% da população do território. Uma pessoa morreu e várias ficaram feridas na madrugada desta terça-feira após um ataque ucraniano contra Belgorod e outras regiões russas perto da fronteira com a Ucrânia. Nas últimas semanas, o número de ataques com drones e mísseis contra esta zona da Rússia tem aumentado. O Kremlin acusou Kiev de estar a atacar deliberadamente civis com equipamento militar fornecido pelos países do Ocidente. Будем наращивать поставки наиболее востребованных образцов, в частности, формировать серийную линейку беспилотных летательных аппаратов от сверхмалых до тяжелых ударных. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky convocou esta terça-feira uma reunião com o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas ucranianas, tendo em vista o reforço da defesa aérea. O porta-voz da Força Aérea Ucraniana também admitiu esta terça-feira que os últimos ataques aéreos em larga escala da Rússia na Ucrânia deixaram o país com falta de mísseis guiados antiaéreos. Já o porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, garantiu que Moscou fará tudo ao seu alcance para impedir os ataques em Belgorod, cidade russa que tem sido fortemente atingida por bombardeamentos da Ucrânia. Ataques massivos com mísseis russos têm sido a norma na Ucrânia nas últimas semanas. Apesar das sanções internacionais, a economia de guerra russa concentra todos os esforços numa intensa ofensiva e os aliados da Ucrânia estão a ter dificuldades em dar resposta à altura através da sua produção de armas. O governo da Alemanha pretende duplicar a ajuda militar à Ucrânia para 8 mil milhões de euros este ano e o chanceler fez um forte apelo aos seus homólogos no mesmo sentido. So wichtig unser deutscher Beitrag ist, er allein wird nicht ausreichen, die Sicherheit der Ukraine dauerhaft zu gewährleisten. Ich rufe deshalb die Verbündeten in der Europäischen Union auf, ihre Anstrengungen zugunsten der Ukraine ebenfalls zu verstärken.
Die bisher von der Mehrzahl der EU-Mitgliedstaaten geplanten Waffenlieferungen für die Ukraine sind jedenfalls zu gering. Além disso, estão atrasadas as transferências de fundos já aprovados para a Ucrânia poder adquirir material de guerra. O tema deverá ser debatido na próxima Cimeira da União Europeia a 1 de fevereiro e os analistas dizem que há urgência. There is concern that Ukraine's running low on essential stocks of ammunition, and it takes a long time to build up those stocks. There is even a more profound problem, which is that this equipment, especially in terms of air defense, is being used at such a rate that it's actually running down Western stocks. Patriot missiles, for example, which cost $2 to $4 million apiece. O governo da Ucrânia disse ter provas de que, pela primeira vez na guerra, a Rússia utilizou mísseis provenientes da Coreia do Norte. No passado, o Kremlin também recorreu a drones iranianos, pelo que o presidente Putin tem 2 fornecedores de armas bem equipados para complementar a sua produção interna. Thank you. And we, of course, condemn any foreign weapon supplies for Russia, weapons which are then used to kill Ukrainian civilians or attack the Ukrainian civilian infrastructure. Tentar pôr termo à colaboração entre a Rússia e estes 2 aliados não será fácil, já que esses países não aderiram às sanções ocidentais e os contactos diplomáticos com o Ocidente são escassos. Além da ajuda militar, a União Europeia pretende desembolsar 50 mil milhões de euros nos próximos 3 anos para ajudar a economia civil ucraniana. Gabriel Attal é o novo primeiro-ministro de França depois de Elisabeth Borne ter apresentado a demissão na segunda-feira. Attal era o ministro da Educação no governo de Borne e já assumiu vários cargos públicos governativos, nomeadamente o de porta-voz do Executivo. Antes de se filiar no partido centrista de Emmanuel Macron, agora chamado de Renascimento, Attal era membro do Partido Socialista. Nascido em 1989, é o mais novo primeiro-ministro francês e o primeiro abertamente homossexual. Attal era o favorito nas sondagens para suceder a Borne, que sai após a aprovação da lei que dificulta a imigração. Borne esteve menos de 2 anos no cargo de primeira-ministra. O aumento do número de casos de gripe, Covid-19 e outras infecções respiratórias levou o Ministério da Saúde espanhol a decidir impor o uso de máscara nos hospitais e centros de saúde a partir de quarta-feira. A decisão do governo não teve o acordo da maioria das comunidades autónomas, ainda que algumas já tivessem decidido tornar obrigatório o uso de máscara em unidades hospitalares. Perante a pressão no sistema de saúde, o governo espanhol está também a estudar uma medida semelhante à já implementada em Portugal, que prevê que a baixa médica possa ser substituída por uma autodeclaração de doença. Na Alemanha, os protestos dos agricultores estão a bloquear as estradas de todo o país. Numa ação coordenada, os agricultores conduziram tratores para as autoestradas, estradas secundárias e outras vias de acesso e impediram a circulação do trânsito. Esta ação marca o início de uma semana de protestos contra um plano do governo para eliminar os benefícios fiscais sobre o gasóleo utilizado na agricultura. Farmers are promising to block the roads for the next 8 days, despite the German government revising the 2024 budget that sparked these protests in the first place. The changes will see agricultural diesel subsidies reduced over the next 2 years before ending in 2026. But farmers say this is not enough. Dass die Bundesregierung eine Steuererhöhung einseitig gegen die einzige Branche, die weitgehend klimaneutral arbeitet, nämlich die Landwirtschaft, wir nutzen ja die Sonnenenergie hauptsächlich, verkauft als Abbau von klimaschädlichen Subventionen. Also das ist so abgrundverlogen. Na semana passada, o governo recuou parcialmente na proposta, afirmando que a isenção do imposto automóvel seria mantida e que os cortes nos benefícios fiscais sobre o gasóleo seriam escalonados ao longo de 3 anos. O norueguês Anders Breivik, responsável pelo massacre de 2011, vai tentar pela segunda vez processar o Estado norueguês por alegada violação de direitos humanos. O extremista de direita, que matou 77 pessoas, alega que o confinamento na solitária a que está sujeito desde que foi preso em 2012 constitui um tratamento desumano ao abrigo da Convenção Europeia dos Direitos Humanos.
Breivik está detido num complexo com todas as comodidades. Contudo, o advogado de defesa do norueguês diz que é impossível para Breivik ter quaisquer relações significativas com o mundo exterior e que impedi-lo de enviar cartas é outra violação dos direitos humanos. Em 22 de julho de 2011, Breivik levou a cabo um massacre a tiro de 69 pessoas, a maioria adolescentes, num acampamento de jovens do Partido Trabalhista norueguês na ilha de Utoya. Horas antes, num ataque à bomba a um edifício do governo em Oslo, matou outras 8 pessoas. No ano seguinte, foi condenado à pena máxima de prisão, 21 anos. A neve e o frio extremo continuam a complicar a vida de milhares de europeus. Na Dinamarca, as temperaturas caíram para 20 graus negativos, causando perturbações na circulação. Durante esta manhã de segunda-feira, as estradas cobertas de gelo e neve causaram acidentes de trânsito em vários locais do país. Mais de 2.000 condutores tiveram de chamar a assistência. A circulação dos autocarros e outros transportes públicos também foi afetada pelas condições meteorológicas. O sal que está a ser deitado em permanência para derreter o gelo nas estradas também não está a ser suficiente. A neve e as temperaturas abaixo de zero na Moldávia levaram as autoridades a fechar escolas e a suspender alguns transportes públicos esta segunda-feira. Alguns carros enterrados na neve tiveram mesmo que ser rebocados. As autoridades também pediram aos condutores para terem precaução nas estradas devido aos pisos escorregadios.